Biblioteca Virtual do PCJ. Fonte segundo o livro dos Macabeus, Megser, de Igreja Bíblia Sagrada, segundo o livro dos Macabeus. Índice, parte 1, Cartas aos Judeus do Egito, 1. Parte 2, Prefácio do autor, Temes 2, 931. Parte 3, A Conversão de Helio 3. Parte 4, Antíoco Epífanes e a Propaganda Helenista. Parte 5, Perseguição Religiosa. Os Mártires, parte 6, Vitórias de Judas e Morte de Epífanes. Parte 7, Governo de Antíoco Eupator. Parte 8, Alcimo e Nicanor. Início da parte 6 de 8, Vitórias de Judas e Morte de Epífanes. A insurreição de Judas Macabeu 1. Entretanto, Judas, também chamado Macabeu, e os seus companheiros iam introduzindo-se às ocultas nas aldeias. Convocavam seus compatriotas e recrutavam os que haviam perseverado firmes no judaísmo, chegando a reunir cerca de 6.000 homens. 2 e suplicavam ao Senhor para que volvesse o olhar para o seu povo, espezinhado por todos, que tivesse compaixão do templo, profanado pelos ímpios, que se compadece também da cidade, arruinada e quase arrasada ao solo, e escutasse a voz do sangue que clamava para ele. 4. Que não se esquecesse da matança iníqua de crianças inocentes e das blasfêmias proferidas contra o seu nome. Enfim, que ele mostrasse a sua indignação contra tudo isso. 5. Quanto ao Macabeu, tendo organizado a sua gente, começou a tornar-se terrível para os gentios, tendo se transformado em misericórdia a ira do Senhor. Chegando de improviso às cidades e aldeias, ateava-lhes fogo, e, apoderando-se dos pontos estratégicos, punha em fuga muitos inimigos. 7. Para esses ataques, escolhia de preferência as noites como aliadas, e a fama da sua valentia espalhava-se por toda parte. Campainha contra Nicanor e Górgias. Quando Filipe viu que esse homem chegava ao sucesso passo a passo e progredia cada vez mais nas vitórias, escreveu a Ptolomeu, governador da Celicíria e da Fenícia, para que viesse em socorro dos interesses do rei. 9. Ptolomeu, pois enviou-lhe imediatamente Nicanor, filho de Patroclo, e um dos principais amigos do rei, confiando a ele o comando de não menos de 20.000 soldados de várias nações, com o fim de liquidar toda a etnia dos judeus. Junto com ele, mandou o general Górgias, de grande experiência nas coisas da guerra. 10. Nicanor concebeu o plano de conseguir para o rei a quantia de 2.000 talentos, que era o tributo devido aos romanos, levantando-os da venda dos judeus a serem aprisionados. 11. Por isso, mandou logo mensageiros às cidades do litoral, oferecendo escravos judeus, chegando a prometer 90 escravos por um talento. Ele não contava com a vingança que havia de atingi-lo da parte do Todo-Poderoso. 12. Judas, por sua vez, logo que soube da vinda de Nicanor, preveniu os companheiros sobre a aproximação desse exército. 13. Os que ficaram com medo e não confiavam na justiça de Deus, puseram-se em fuga, mudando-se para outros lugares. 14. Porém, vendiam tudo o que lhe restara, e ao mesmo tempo suplicavam ao Senhor que os libertasse, pois já tinham sido vendidos pelo ímpio Nicanor, antes mesmo dos combates. E isto, se não por causa deles, ao menos em consideração das alianças com os antepassados, e por causa do seu nome santo e magnífico que eles estavam invocando. 16. Reunindo então seus companheiros, em número de 6.000, o Macabeu exortou-os instantemente a que não se apavorassem diante dos inimigos, nem se preocupassem com a multidão enorme dos gentios que vinham atacá-los injustamente, mas que lutassem com bravura. 17. Tivessem ante os olhos o desrespeito criminoso com que os inimigos trataram o nosso lugar santo, a injustiça cometida contra a cidade humilhada e ainda a abolição das instituições dos antigos. 18. E acrescentou: eles confiam nas armas e na sua temeridade. Nós, porém, confiamos no Deus Todo-Poderoso, que bem pode, com um simples gesto, abater os que avançam contra nós e mesmo derrotar o mundo inteiro. 19. Além disso, recordou-lhes os socorros que tinham vindo de Deus para seus antepassados, especialmente no caso de Senaqueribe, quando pereceram 185.000 invasores. 20. Também a batalha que travaram em Babilônia contra os Gálatas, quando 8.000 ao todo, junto com 4.000 macedônios, entraram em combate. Os 8.000, enquanto os macedônios estavam em dificuldade, mataram 120.000 inimigos, graças ao socorro vindo do céu, e ainda recolheram imensos despojos. 21. Tendo-os encorajado com essas palavras e tornando-os prontos a morrerem pelas leis e pela pátria, Judas dividiu o seu exército em 4 partes aproximadamente iguais.
22 à frente de cada grupo colocou seus irmãos Simão, José e Jonatas, dando a cada um o comando de 1.500 homens. Vintrem disso, ordenou a Eleazar que lesse do livro sagrado e proclamasse a senha, Deus nosso auxílio. Então ele mesmo, posto à frente do primeiro grupo, atacou Nicanor. Nesse dia, tendo vindo em seu auxílio todo-poderoso, eles mataram mais de 9.000 dos inimigos, feriram e mutilaram a maior parte do exército de Nicanor e ainda obrigaram os restantes à fuga. 25, depois de tomarem o dinheiro dos que tinham vindo para comprá-los como escravos, perseguiram os fugitivos por longo tempo. Mas, obrigados pelo adiantado da hora, tiveram de voltar, 26, pois era a vera do sábado. Por esse motivo não continuaram a persegui-los. 27 recolhidas, pois, as armas e tendo despojado os cadáveres dos inimigos, puseram-se a celebrar o sábado, bendizendo fervorosamente e exaltando o Senhor que os tinha salvo nesse dia, dando assim início à sua misericórdia em favor deles. 28. Passado o sábado, distribuíram parte dos despojos aos mutilados, às viúvas e aos órfãos, repartindo entre si e seus filhos o restante. Depois disso, fizeram uma oração coletiva, suplicando ao Senhor misericordioso que se reconciliasse para sempre com os seus servos. Derrota de Timóteo e de Báquides 30 pouco depois, enfrentando os soldados de Timóteo e de Báquides, mataram mais de 20.000 deles e se apossaram facilmente de algumas fortalezas em pontos elevados. E dividiram os abundantes despojos em partes iguais, uma para si e outra para os mutilados, os órfãos e as viúvas, e também aos anciãos. 31 recolheram cuidadosamente as armas dos inimigos, depositando tudo em lugares convenientes. Quanto ao restante dos despojos, levaram-nos para Jerusalém. 32 conseguiram matar o comandante da guarda pessoal de Timóteo, criminoso da pior espécie, que tinha feito muito mal aos judeus. 33, quando estavam celebrando na pátria as festas da vitória, queimaram vivos os que haviam incendiado os portais sagrados junto com Calístenes, que se havia refugiado num esconderijo. Assim, esses ímpios receberam digna recompensa da sua impiedade. Fuga e confissão de Nicanor 34. O celeradíssimo Nicanor, que tinha trazido os 1.000 negociantes para a compra dos judeus, 35 humilhado com a ajuda do Senhor por aqueles mesmos que ele considerava desprezíveis. Teve de desfazer-se de suas vestes esplêndidas e sozinho atravessou o interior do país à maneira de escravo fugitivo, até chegar a Antioquia. E ainda podia dar-se por muito feliz em vista da ruína do seu exército. 36 assim, aquele que havia prometido aos romanos pagar o tributo com a venda dos prisioneiros de Jerusalém, teve de proclamar que os judeus tinham realmente um defensor e que eram por isso invulneráveis, pois seguiam as leis estabelecidas por ele. Fim de Antíoco Epífanes I. Por esse mesmo tempo, Antíoco teve de voltar, humilhado, das regiões da Pérsia. Ele havia entrado na cidade chamada Persépolis, onde tentou saquear o templo e dominar os cidadãos. A multidão reagiu, pegando em armas, e os homens de Antíoco puseram-se a fugir. O próprio Antíoco, acossado pelos naturais do lugar, foi obrigado a bater em vergonhosa retirada. 3, estando perto de Ecbátana, chegou-lhe a notícia do que tinha acontecido com Nicanor e Timóteo. 4, fora de si pela raiva, pensou em fazer recair sobre os judeus a injúria dos que o tinham posto em fuga. Por isso, ordenou ao cocheiro que tocasse o carro sem parar, enquanto já o acompanhava o julgamento do céu. De fato, assim ele falara, na sua arrogância: vou fazer de Jerusalém um cemitério de judeus, apenas chegue lá. 5. Mas aquele que tudo vê, o Senhor, Deus de Israel, feriu-o com uma chaga incurável e invisível. Mal Antíoco terminara a sua imprecação, acometeu uma dor insuportável nas entranhas e tormentos atrozes no ventre. Se isto era plenamente justo, pois ele havia atormentado as entranhas dos outros com numerosas e rebuscadas torturas. 7. Mesmo assim, não desistia em nada da sua arrogância. Antes, cheio de soberba e no seu íntimo vomitando fogo contra os judeus, mandou ainda acelerar a marcha. De repente, caiu da carruagem que corria precipitadamente, tomando com violência no chão e sofrendo fraturas em todos os seus membros. E ele que pouco antes, na sua arrogância de super-homem, achava que podia dar ordens às ondas do mar e seria capaz de pesar na balança as altas montanhas, jazia por terra e teve de ser transportado numa padiola. Assim dava mostras evidentes, a todos, do poder de Deus. 9 mais ainda, dos olhos desse ímpio saíam vermes, e suas carnes se decompunham entre espasmos lancinantes, estando ele ainda vivo.
E todo o exército, por causa do mau cheiro, mal suportava essa podridão. De assim, aquele que pouco antes se julgara capaz de tocar os astros do céu, ninguém agora aguentava carregá-lo por causa do insuportável mau cheiro. 11 nessas circunstâncias, pois abatido, começou a moderar o seu orgulho excessivo e a dar-se conta da situação, enquanto, sob os golpes divinos, aumentavam a cada instante as suas dores. Já não podendo nem mesmo ele suportar o próprio fedor, assim falou: é justo submeter-se a Deus, e o simples mortal não tenha pensamentos de soberba. 13. A oração desse criminoso dirigia-se agora ao Senhor, o qual, porém, não mais devia compadecer-se dele. Agora, enfim, assegurava 14 que haveria de proclamar livre a cidade santa, para a qual vinha dirigindo-se apressadamente, a fim de arrasá-la e fazer dela um cemitério, e que haveria de igualar aos atenienses todos os judeus, aos quais antes ele julgara indignos até de sepultura e merecedores, ao contrário, de serem expostos às aves de rapina e atirados, com seus filhinhos, aos animais carnívoros. 16. Prometia ainda adornar com as mais belas oferendas o santo templo, que ele antes havia despojado, e restituir em número ainda maior todos os objetos sagrados. Além disso, garantia prover, com as próprias rendas, as despesas necessárias para os sacrifícios. Acima de tudo, comprometia-se até em passar para o judaísmo e, percorrendo todos os lugares habitados do mundo, proclamar o poder de Deus. Carta de Antíoco Epífanes aos Judeus 18. Apesar disso, as dores de Antíoco absolutamente não passavam, pois o alcançara o justo juízo de Deus. Perdendo, então, toda esperança de cura, escreveu aos judeus a carta seguinte, em tom de súplica. 19. Aos excelentes cidadãos judeus. O rei e general Antíoco lhe manda muitas saudações e votos de saúde e bem-estar. 20. Se estáis passando bem, vós e vossos filhos, e se vossos negócios correm segundo o desejado, eu rendo o mais efusivo agradecimento a Deus, na oração, tendo no céu a minha esperança. 21. Quanto a mim, tendo ficado enfermo, lembrei-me com carinho do vosso respeito e bondade. Voltando das regiões 22 da Pérsia, ao ser acometido por esta incômoda enfermidade, julguei necessário preocupar-me com a comum segurança de todos. Não que eu desesperes do meu estado, pois tenho, ao contrário, grande esperança de sair desta enfermidade. 24. Mas recordo que meu pai, todas as vezes que fazia expedição para o Planalto, designava quem haveria de assumir a realeza. 25. Modo, no caso de acontecer algo contrário, ou se chegasse uma notícia má, os habitantes do país não se agitariam, visto já saberem a quem fora deixada a administração dos negócios. 26. Além disso, considerando que os soberanos próximos de nós e vizinhos ao nosso reino estão atentos às circunstâncias e aguardam as oportunidades, designei como rei meu filho Antíoco. Já outras vezes, ao subir para as províncias do Planalto, confiei-o e recomendei-o a muitos de vós. A ele escrevi a carta que segue junto com esta. 27. Exorto-vos, pois e peço que, lembrados dos benefícios que de mim recebestes em comum e individualmente, cada um de vós conserve, também para com meu filho, a presente benevolência que demonstrais para comigo. 28. Estou confiante em que ele, acatando esta minha decisão, vos tratará com brandura e humanidade. 29. No entanto, este assassino e blasfemo, sofrendo dores atrozes, morreu nas montanhas em terra estrangeira. Seu fim foi miserável, correspondendo ao modo como tratar os outros. 30. Filipe, seu companheiro de infância, providenciou o transado do seu cadáver. Mas, com medo do filho de Antíoco, retirou-se para o Egito para junto de Ptolomeu Filométor. Purificação do templo 10. Caminhando o Senhor à sua frente, o Macabeu e seus companheiros retomaram o templo e a cidade. 2. Logo demoliram os altares, construídos pelos estrangeiros em praça pública, bem como seus oratórios. 3. Depois, tendo purificado o templo, levantaram novo altar para os holocaustos. Extraindo a centelha das pedras, tomaram do fogo assim obtido e ofereceram sacrifícios. Após uma interrupção de 2 anos, ofereceram também o incenso e as lâmpadas, e fizeram a apresentação dos pães. 4. Feito isto, prostraram-se por terra e suplicaram ao Senhor que nunca mais os deixasse cair em tão grandes males. Caso voltassem a pecar, fossem por ele corrigidos com moderação, mas sem serem entregues às nações blasfemas e bárbaras. 5. Assim, na data em que o templo tinha sido profanado pelos estrangeiros, nesse mesmo dia aconteceu a sua purificação, a saber, no dia 25 daquele mês, o mês de Casleu.
6 durante 8 dias, fizeram uma festa semelhante à das tendas, relembrando que, pouco tempo 7 antes, haviam passado essa festa vagueando pelos montes e cavernas, como animais. 8 por isso, trazendo hastes e ramos verdes e folhas de palmeiras, entoavam hinos àquele que lhe estava dando a alegria de purificar o seu lugar santo. 9 pois, com um decreto público, assumido por todos, prescreveram que toda a nação dos judeus celebraria estes dias de festa cada ano. Fim da parte 6 de 8.